no 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, para a gente meditar um pouco na nossa responsabilidade, nós que estamos aqui, e nós às vezes não paramos para pensar da responsabilidade da gente estar aqui se expondo. Nós estamos na internet, nós sabemos que a internet é uma rede global e a nossa fala vai pelo mundo afora. Nós sabemos que os DVDs são gravados também com aquilo que nós falamos e nós declaramos aqui. E hoje eu estava pensando nisso, nessa responsabilidade de ser um pregador, de falar de Deus, de falar de Jesus, de falar das coisas que estão na Bíblia, a responsabilidade para não distorcer, para não aumentar, para não diminuir o que está escrito na Bíblia. Então, no 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A minha Bíblia está encarregados, mas a Bíblia mais tradicional é dispenseiros. E um pregador, John Stott, ele falou assim um dia, meditando nesse versículo: o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação de que Deus confiou aos homens e é preservada nas Escrituras. Então essa é a nossa responsabilidade como dispenseiro, ou como fala aqui na minha versão, como encarregado dos mistérios de Deus, de propagar, de falar sobre os mistérios de Deus. E o que nós sabemos e o que essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fala é que esse mistério é Cristo. Porque outra vez Paulo também fala que o mistério que esteve oculto foi revelado, o qual é Jesus Cristo. Então esse é o mistério que nós temos aqui propagado, falado, como arautos, como pessoas que têm a responsabilidade de anunciar o Senhor Jesus Cristo de uma forma fiel. Fiel ao Senhor, fiel a Deus, fiel a Jesus, ao Espírito Santo, fiel às Escrituras, sendo sinceros, sendo pessoas idôneas, sóbrias, que não tem que se envergonhar, mas falar, como Paulo também falou, a loucura da pregação. Porque para muitos ainda hoje falar da cruz de Cristo é loucura. Mas nós falamos dessa loucura. Porque o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios mesmo, no versículo 21, olha o que ele fala: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Aí ele diz: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, pela sabedoria humana, muitos não compreendem, mas aqueles que compreendem pelo Espírito, isso que nós pregamos, que pode parecer loucura, falar de Jesus, da forma que foi, da forma que aconteceu, da forma que é hoje, que aquele que era o Messias só padeceu, sofreu, apanhou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele é vivo. E hoje ele age nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Para muitos é loucura. Mas Deus quis assim. E por essa pregação louca, muitos têm se salvado. E é isso que nós queremos pregar. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus foi o grande pregador. Jesus começou o seu ministério anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus foi o maior pregador que esteve na terra,
Antes de Jesus, no Antigo Testamento, nós tivemos Moisés, nós tivemos Jeremias, Isaías, Elias, vários pregadores. Depois veio João Batista abrindo o caminho para Jesus, um pregador. Depois veio Jesus, o maior pregador. E depois vieram os seus discípulos pregando a palavra. Como o apóstolo Paulo, que eu tenho grande admiração, porque penso eu que a intenção, a identidade do nosso site, do nosso portal, em pregar a palavra de Deus, é levar Jesus Cristo de uma forma simples, mas puro, sem muita parafernália, sem muita coisa em volta para confundir, para complicar, para mais atrapalhar do que ajudar. A intenção do nosso portal e a nossa responsabilidade, como todos que vêm aqui, que é de ser arautos, que é de ser proclamadores, que é de ser despenseiros, encarregados dessa palavra, é levar até as pessoas Jesus Cristo na sua essência mais simples e mais poderosa, e mais cheia de virtude, e mais cheia de amor e de transformação, e salvar as pessoas. Nós não queremos misturar Jesus Cristo com nada, porque Paulo também, naquele tempo, ele já tinha esta visão. Por isso que ele fala, eu me fiz escravo para os escravos, livre para os livres, judeus para judeus, gentil para gentil, para ver se eu consiga salvar alguns. Então Paulo tirou todo o rudimento de volta, ele tirou tudo aquilo que ele via que atrapalhava, para poder chegar nas pessoas só com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse era o alvo de Paulo, levar Cristo para as pessoas. Se ele foi na Grécia, e na Grécia os camaradas lá usavam aquelas sainhas, aquelas roupas assim, ele foi levar Cristo para os gregos. Ele não foi falar para os gregos, usa um turbante bem grandão, porque senão não está bom, não está perfeito. Paulo eliminou tudo, porque a intenção dele era salvar as pessoas. Então ele levou Jesus Cristo, tirou todos os rudimentos, todos os costumes, para poder salvar alguns. É assim que ele fez. E essa é a visão do nosso site, é levar Cristo para as pessoas. Se as pessoas que estão ouvindo têm dificuldade, por exemplo, com instrumentos musicais, não importa, não tem problema. Nós queremos que você receba Cristo. Cristo não é um violão e nem uma bateria. Cristo é vida, Cristo é caminho, Cristo é verdade. Então, se o seu problema é uma grande catedral, esqueça isso. Nós queremos que você receba Cristo e você aprenda de Cristo a viver como um discípulo. As outras coisas são rudimentos. As outras coisas a gente pode tirar. Mas o que não pode tirar é Jesus Cristo e a sua essência num todo, que nós não podemos tirar. Aleluia. É a verdade que está em Jesus Cristo, é o poderio de salvação, de restauração, de cura que há no nome, que há no sangue de Jesus Cristo. Isso nós queremos manter. Outras coisas que muitas pessoas nós sabemos hoje, e era assim no tempo de Paulo. Muitas pessoas que foram criadas sobre certas doutrinas, costumes, tinham dificuldades. E Paulo queria atravessar essa barreira. Ele queria entrar por essa barreira, por essa muralha que era tão difícil, para poder levar a essência de Jesus Cristo nessas pessoas. E é isso que nós queremos hoje. Não queremos complicar. Nós não queremos que você se perca, que você, por exemplo, se afaste da verdade de Jesus por causa de um costume. Nós queremos levar Jesus para você aonde você está. E que nele você cresça. Porque em Jesus Cristo não há confusão. Porque quando você receber Ele na sua vida, não vai ter confusão. Não vai ter problema. A gente sabe, a gente fica tranquilo, a gente descansa, que aquele que recebe Cristo no coração, ele vai saber viver a vida na sua simplicidade. Ele vai se dedicar a Deus, ao próximo, porque ele recebeu Jesus pelo Espírito Santo. Então nós não vamos nos preocupar mais com outras coisas, porque a pessoa vai ter visão. Ela vai ter visão para falar: isso aqui eu pensava que isso aqui significava alguma coisa, mas quando eu olhei para Jesus eu vi que isso são apenas acessórios, são coisas fúteis.
Quando eu conheci Jesus, eu percebi que isso aqui que eu me preocupava tanto com isso, na verdade isso não é nada. Isso é só um costume, uma tradição da minha família, uma tradição dos meus antepassados. O que Paulo queria é que nós, em nosso portal, queremos levar Jesus Cristo só a você e ensinar você a crescer nele, em Jesus Cristo, que nós sabemos que você vai ser uma pessoa sadia, vai ser uma pessoa que pensa, vai ser uma pessoa que sabe julgar as coisas, sabe discernir os espíritos. Você receber Jesus de verdade no seu coração, você vai aprender a discernir espírito, o bem do mal, que tem tantas pessoas cegas que não conseguem. Tantas pessoas que se escandalizam com um caroço de arroz e não percebem o tamanho do mal que ainda está na vida dela, porque ela ainda não olhou somente para Jesus. A nossa intenção é essa. Aleluia, Deus. Você olhe para Jesus, somente para Jesus, e nele você faça o fundamento da sua vida, que assim você vai crescer em Jesus Cristo. Amém?